Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei o primeiro cardápio, né? Começaria a servir o primeiro cardápio histórico, né? Do mês de aniversário de Joinville, a nossa eterna menina loira, né? Que na próxima segunda-feira estará completando 175 anos de existência, né? Apresentando, explicando de maneira bem rápida, né? A respeito de uma querida, né, uma poetisa, uma pessoa bastante querida, né, chamada Cacá Amorim, né? Bom, ela é natural de Recife, tá? E embora ela tenha nascido, como eu acabei de dizer, em Recife, ela vive já há muitos anos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e ela se considera muito mais uma carioca do que necessariamente uma pernambucana, né? Há muitos anos que ela não retorna mais a Pernambuco, né, a cidade dela, né? E ela não se, embora eu tenha dito ainda há pouco que ela é uma poetisa, ela não se considera uma poetisa, e sim uma pessoa que usa das palavras, que usa dos versos para expressar aquilo, para desabafar, para expressar aquilo que ela está sentindo, né? E alguns dias atrás, né, assim, embora a filha dela seja comissária de bordo, curiosamente, ela não gosta de viajar. E há alguns dias atrás, ela faz parte de um grupo, né? Que é o grupo de poesias de Dona Ítala Caminha, né? E caso eu não esteja enganado, além desse grupo que eu acabei de citar, ela faz parte de vários outros grupos de poesia que existem no Facebook, né? E dias atrás, nesse grupo que eu acabei de mencionar, Amigos de Ítala Caminha, né? Ela escreveu um poema, né? Ela publicou um poema que é o seguinte, né? Quem eu sou? Coração, alma cigana, encarnada nesta vida, procura seu amado. Vim de mundo muito além, em corpo de mulher humana. Busco meu amor do passado. Danço, rodopio, canto, o amor eterno na minha alma, obrigado. Então, esse aí, para vocês, aí alguns versos de autoria de Cacá Amorim, né? A recifense barra carioca, né? Mais carioca que recifense, né? E que, lamentavelmente, é flamenguista no Rio, até vou fazer uma cara de tristeza, e na sua terra natal ela é torcedora do Sport Clube do Recife, campeão, grande, único e legítimo campeão brasileiro de 1987. Mas agora, voltando a falar sério, tá? O primeiro cardápio histórico do mês de março será a respeito de um cara, né? Que não só aplaudiria esses versos de autoria da nossa gloriosa, recifística e pernambuquística Cacá Amorim, como publicaria, né, imprimiria e publicaria esse poema, né? Bom, como diria, né, o nosso grande mestre Freddy Krueger, né, e o conselho do Freddy Krueger não se questiona, se faz, né, se segue, eu irei por partes, tá? Bom, essa história, tá? A história de hoje, ela começa em 1857, tá? Eu já ia me esquecendo, né? Antes que eu me esqueça, aqui irão as primeiras fotos, tá? Essas duas primeiras fotos que eu mostrarei a vocês, tá? São do salto do Rio Piraí, tá? Ali no que hoje é a parte rural do bairro Vila Nova, tá? Essa foto aqui, possivelmente ela foi tirada pelo Fritz Hoffmann. Não se tem a data em que ela foi tirada, tá? Tem uma outra foto, possivelmente também de autoria do Fritz Hoffmann, do mesmo local, tá? Talvez até o próprio Fritz Hoffmann seja uma dessas pessoas aqui que aparecem na foto, tá? Tem uma outra foto, não é de uma localidade rural de Joinville, tá? Não especifica, infelizmente não especifica a data e nem quem são as pessoas, né? O local e nem quem são as pessoas que aparecem na foto, tá? Essa foto aqui de baixo, tá? Então, repetindo, isso aqui é uma foto que foi tirada em uma localidade rural de Joinville em data desconhecida, tá? Tenho mais umas fotos aqui para vocês, né?
Essas fotos aqui são de ginastas, né? São de integrantes do que hoje é o Clube dos Ginásticos, né? Então, também não consta a data em que essas fotos aqui elas foram batidas, tá? Clube dos Ginásticos que funciona, né, no mesmo local até hoje, tá? Ali na Rua dos Ginásticos, né? Em pleno centro de Joinville. Bom, mas como eu ia dizendo, né, essa história, ela começa lá em 1857, tá? Bom, não chega a ser uma novidade, né? Eu até já cheguei a mencionar esse navio, né? No dia 21 de agosto de 1857, partiu de Hamburgo um navio veleiro chamado Lucy Carolina, né? Caroline, esse navio, ele acabou chegando pouco mais de 2 meses, pouco mais de dois meses mais tarde, no dia 9 de novembro, em São Francisco, tá? Eram 58 imigrantes, era um número até bem modesto de imigrantes, geralmente quando vinha alguma leva de imigrantes, era de 100 imigrantes para cima, mas essa leva, que chegou em novembro de 1857, era uma leva bem modesta, né? E todos eles eram de regiões que hoje fazem parte da Alemanha, da Prússia, de Hannover, da Baviera, de Holstein, da Pomerânia, né? A maior parte da Pomerânia hoje é da Polônia, né? Talvez a única exceção, tá, que veio por essa leva de novembro de 1857 foi o George Close, né? O George Close, ele tinha 40 anos, era agricultor e ele era procedente de uma cidade chamada Berbisdorf, na Silésia, né? E ele era de religião luterana. Então essas são as únicas informações que se tem a respeito dele, né? Do George Close, né? Essa região da Silésia, em 1919, pelo Tratado de Versalhes, que acabou encerrando oficialmente a Primeira Guerra Mundial, como um castigo e como a Alemanha perdeu a guerra, toda essa região da onde veio o nosso amigo agricultor, né, a Silésia, ela acabou sendo anexada à Polônia. Então, se fosse hoje, o nosso amigo Jorge, né, o Jorjão da Silésia, ele seria polaco, né, ele seria de nacionalidade polonesa, né? E dessas 58 pessoas, né, que chegaram por esse navio, Lucy Caroline, né, os que mais tiveram destaque foram o Karl Bergerhausen, já o citei em inúmeras ocasiões, ele foi o primeiro padre da história de Joinville, né, o padre Carlos. Ele doou, né, inclusive ele doou esse terreno, aquele terreno onde hoje existe o Hospital São José, pertencia ao padre Carlos, isso foi uma doação dele para o município, tá? E nesse navio também estava presente o Dr. Vigand Engelke, que oficialmente foi o primeiro médico da história de Joinville, tá? E o outro imigrante, havia um terceiro imigrante que acabou tendo destaque, que foi o August Urban, né? Num vídeo que eu gravei semanas atrás, eu mencionei o August Urban. O August Urban, né, para quem esqueceu do vídeo que eu gravei dias atrás, tá? Ele foi um dos primeiros moradores daquela rua que hoje é daquilo que hoje é a Rua Mário Lobo. Então, até 1924, o que hoje é a Rua Mário Lobo, ela teve o nome de August Strasse, ou seja, a Rua do Augusto, né? O August Urban, ele era um misto de comerciante e farmacêutico, né? Curiosamente, nessa lista, na lista de passageiros do Lucy Caroline, consta, a profissão dele consta como sendo a de oleiro, né? Mas vai entender, né? Só que o foco não é o padre Carlos, obviamente não é o padre Carlos, não é o nosso amigo Augusto, né? E nem é o médico Vigand, né? Nem é o doutor Vigand, né? Bom, essa história, né, que eu irei contar para vocês, né? Ela começa com o Carl Wilhelm Ben, né? O nosso amigo Kaká, né? Ele era tipógrafo e ele era procedente de uma cidade chamada Bunzlau, no então Reino da Prússia, tá? O curioso é que, embora ele fosse procedente dessa cidade, né, de Bunzlau, né,
ele nasceu no dia 12 de agosto de 1826, numa cidade chamada Glogau, né? Na Silésia, que é aquela região que eu mencionei ainda há pouco, que hoje pertence à Polônia, tá? Bom, durante muitos anos, né? Muitos anos, ele foi justamente o cara, né? O tipógrafo que acabou imprimindo o jornal Kolonizaitung, que é aquele famoso jornal que circulou durante 80 anos, né? E que era totalmente impresso em alemão, tá? A princípio, o dono, né, do Kolonizaitung, o Kolonizaitung, ele pertenceu ao Otto Kardec, né? O Otto Kardec, como é sabido, era um homem, uma pessoa de vida bem intensa, né? Ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Em um determinado momento, ele não se tornou impossível ele próprio continuar sendo o dono do jornal. Então, em janeiro de 1873, o nosso amigo Kaká, né, o Carl Benn, ele acabou comprando, ele acabou adquirindo o jornal Kolonizaitung, tá? A princípio, tá, o nosso amigo Carl Benn, que era esse rapaz aqui, já achei a foto dele, tá? O Carl Benn era esse cara aqui, tá? Esse rapaz aqui com cara de quem está olhando um jogador do Jack chutando a bola e, obviamente, mandando a bola para fora do estádio, tá? Então, para vocês aqui, o Carl Benn, né? Que era o responsável pela, como eu disse ainda há pouco, o cara que imprimia, né? O responsável pela impressão do jornal Kolonizaitung, tá? A princípio, tá, o Carl Benn, né, o nosso amigo Kaká, ele viveu no que hoje seria equivalente à parte rural do bairro Vila Nova, tá? Para ser mais exato, ele viveu a princípio na Estrada do Sul. Durante um certo tempo, ele viveu e trabalhou como agricultor, tá? Só que como ele entendia tanto de agricultura quanto o presidente do JEC entende de futebol, ele logo acabou abandonando essa vida e se mudando para a área central da então colônia Dona Francisca, tá? Ele acabou se estabelecendo no que hoje é a rua Visconde de Toné, tá? Ali bem próximo do que é a esquina da Visconde de Toné com a rua Pedro Lobo, tá? Então nessa região que eu estou mencionando foi o local em que passou a viver o Carl Benn, tá? Só que, por incrível que pareça, não é sobre ele que eu quero falar, a respeito de quem eu quero falar hoje, tá? Na verdade, tá, o grande personagem da semana é o único filho que ele teve, tá? Só que isso é um assunto para o próximo vídeo, tá? Então, até lá, beleza? Então, ok.